Olá, gente, tudo bem? Esperar só um pouquinho para ver se o pessoal entra na live. Boa noite. Boa noite. Então, hoje a live é um pouco diferente. É uma live em casa, literalmente. Home office. Home office. Então, nós vamos começar nos apresentando, né? Para quem ainda não conhece a gente. Eu sou a Patrícia, sou pediatra e pneumologista infantil da Clínica Cuidato. E nós estamos com essa rotina de lives semanais, né? E hoje eu vou estar conversando com o João Márcio. E aí você se apresenta. Bom, para quem ainda não sabe, João Márcio, cirurgião plástico. A gente faz parte de uma equipe multidisciplinar, eu gosto sempre de frisar, né, na Cuidato. A gente tem pediatra, Patrícia, eu, cirurgião plástico, John, estomoterapeuta, enfermeiro, o Fábio, fisioterapeuta, Luciane e Cíntia, que são nutricionistas, um adulto, outra materno-infantil. E a ideia é tratar do paciente de uma forma integral, né, e atendê-lo em todas as necessidades e não aquele quadro dividido, né, de cada especialista. E hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, nas consultas de pediatria, as mães volta e meia vêm me perguntando, assim, mas seu marido é cirurgião plástico? E assim, será que eu já posso operar? Será que tem que esperar quanto tempo? Então tem uma série de dúvidas, né, das mulheres aí que querem fazer alguma cirurgia de estética, né? Se já pode operar, se vai atrapalhar a amamentação, então tem uma série de perguntas. Mas dentro do assunto, né, de cirurgia plástica e pós-parto, né, vamos começar abordando alguns tópicos e depois a gente vai responder especificamente a cada pergunta que surgiu pra gente. A princípio, a gestante ela poderia estar bem olhada por uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, pediatra fazendo uma consulta, né, para gestante, que é indicado inclusive atualmente. O paciente pode ter um contato com o dermatologista para os cuidados com a pele, né? A pele do abdômen geralmente vai estender muito na gravidez e ali tentar evitar estrias, né? Vamos dizer, cuidar melhor daquela pele para que ela não sofra demais com aquele estiramento. Ele tem, obviamente, a consulta com o ginecologista obstetra, que é a óbvia, né? Justamente para, muitas vezes, controlar a saúde geral da grávida. E com o nutricionista, tá? Muitas vezes a grávida tem uma dificuldade do controle de peso. E aí ela não consegue, muitas vezes, controlar sozinha. E, muitas vezes, o nutricionista vai poder ajudar também nessa situação. Uma das cirurgias mais procuradas para puérpera, né, o pós-parto, que a gente chama, são as lipoaspirações, as cirurgias de abdômen e as cirurgias de mama, tá? Sendo que, obviamente, o mais comum é de mama, depois do abdômen e a lipo. A lipo ela pode ser feita associada ou não às outras cirurgias, e a gente tem que saber se tem uma necessidade de fazer só lipoaspiração ou um procedimento também para tirar o excesso de pele, que é o mais comum na maioria das vezes. O abdômen, por exemplo, a gente vai prestar atenção na flacidez, vai prestar atenção na estria, na diastase. A diastase é aquele afastamento que acontece da musculatura dos retos abdominais, né? Muitas vezes até na multiparidade, que a gente chama, quer dizer, a paciente que já tem mais de um filho, né? Os fisioterapeutas estão aí, a maioria das vezes a gente vai ver indicações de que se você tem uma diastase até 3 centímetros, ela pode ser retornável com fisioterapia, com exercício físico, mas além disso, muitas vezes é muito difícil. E o que é mais comum é acontecer nas gravidezes sucessivas, você não conseguir um retorno dessa musculatura, essa diastase não conseguir se corrigir só com fisioterapia ou com exercício. E aí precisa entrar o método cirúrgico, né, da aplicatura dessa musculatura. E a mama, é óbvio, né, a maioria das vezes a pediatra aqui não deixa a gente mentir, a amamentação exclusiva pelo menos até os 6 meses, né, e é o ideal para a saúde da criança, é fundamental. E a gente, obviamente, além de ser, né, adepto da amamentação, é importante que essa relação aconteça entre mãe e filho. Só depois disso que a gente vai pensar em operar, tá? Obviamente também vai entrar nessa condição aquele planejamento familiar,
já ter tido um filho, vai ter outro, não vai ter, isso tudo vai fazer parte dessa conversa com o cirurgião plástico no pós-parto, ok? Sim. Então, assim, eu acho que você respondeu um pouquinho a primeira pergunta. Me perguntaram assim, depois de quanto tempo eu posso colocar uma prótese de mama, né? Eu acabei de ganhar neném, depois de quanto tempo? Acabei de falar, se você tem 6 meses de aleitamento único, né, de alimentação restrita da criança, esses 6 meses é óbvio que não deveria fazer uma colocação da prótese. O que acontece muitas vezes de pergunta é que a mãe não amamenta, né, por esses 6 meses. Às vezes ela volta ao trabalho, a criança para de sugar, aí você pode dizer melhor sobre essas condições em que a mãe acaba não tendo leite ou acaba não amamentando mesmo, né? A gente sabe que a amamentação é uma coisa muito de relação mãe-filho e por alguns motivos isso não acontece, ela não amamenta. E aí muitas vezes até a pressa de operar faz com que ela tire do peito antes. E além de eu não recomendar isso, o ideal é que esse leite naturalmente vá diminuindo a produção e o ideal é que as cirurgias plásticas sejam feitas de 6 meses a 1 ano pós-parto, tá? 6 meses é o mínimo. Eu pessoalmente prefiro muito mais 1 ano, mesmo porque existem outras situações, a gente vai falar daqui a pouco, né, seguindo a sequência de perguntas, que vão levar esse primeiro ano. Então seria o ideal pelo menos 1 ano. Em relação à mama e à amamentação, o ideal é que pelo menos 3 meses após a parada da amamentação é que seja feito qualquer procedimento em mama, tá? Então se você vai amamentar uma criança 1 ano, leite de peito, você vai levar em 1 ano e 3 meses. Se você amamentou um pouco mais, né, 1 ano e meio, você vai levar 1 ano e 9 meses. Então seria o ideal que você esperasse esses 3 meses para que o organismo já tenha diminuído bem aquela alteração hormonal, tá, da produção de leite. Então, se for feito da forma assim ideal, que é, né, o pediatra preconiza, Sociedade Brasileira de Pediatria e tudo mais, 6 meses de aleitamento exclusivo e depois complementado com alimentação, né, até os 2 anos. E aí, assim, teria que, vamos dizer que parou de amamentar com 2 anos, não é um marco assim rígido, né? Pode amamentar até mais, mas vamos dizer que tenha parado com 2 anos, vai ter que esperar mais 3 meses, então, para poder fazer a cirurgia plástica. É o ideal. Tá? Então tá jóia. E então você acabou respondendo a segunda pergunta, que era meu bebê parou de mamar, a terceira pergunta, né? Que meu bebê parou de mamar, já posso esperar, né? Então, assim, vamos esperar uns 3 meses aí. E assim, ainda dentro da cirurgia de mama, em questão assim, das pacientes que ainda não têm filhos, né? Eu não tenho filho ainda, posso fazer cirurgia de mama. Aquela preocupação, na maioria das vezes, assim, de vai atrapalhar a amamentação, né? Porque assim, a pessoa quer muito colocar prótese ou fazer uma cirurgia redutora, às vezes das mamas, e ela tem a preocupação já no futuro, ou num futuro mais distante ou mais próximo, né? De atrapalhar a mama, de atrapalhar a amamentação. Então, o que a gente fala geralmente para pós-parto é a mesma coisa que a gente tem de conduta, por exemplo, de uma adolescente, né? A questão da precocidade ou não de se operar. Eu pessoalmente gosto de lembrar aos pacientes que, de regra geral, todas as cirurgias têm resultados temporários. A gente está envelhecendo desde que a gente nasce. Então qualquer cirurgia tem um resultado temporário. Ou seja, quanto mais precocemente, quanto antes você fizer a cirurgia, maior a chance de você ao longo do tempo ter que fazer uma revisão dessa cirurgia. Então se vai ter filhos, isso vai ser num futuro muito próximo, né? A adolescente, por exemplo, se é uma questão só de momento, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Porque se você fizer uma cirurgia muito precocemente, o que vai acontecer é que ainda tem muito efeito hormonal. A paciente, por exemplo, que não tem filho ainda, se ela pretende ter num futuro muito próximo, e isso futuro próximo vai depender muito da pessoa, né? Para uma pessoa de 40 anos, o futuro próximo é 50. Mas para uma pessoa de 15, o futuro próximo é o ano que vem, tá? Então isso é muito relativo à questão do tempo. O que eu peço para a pessoa tentar avaliar é se ela não vai ter outro filho, por exemplo. Se essa pessoa que não tem filho vai ter isso num futuro muito próximo. Porque é muito comum a gente ver as mudanças de vida. Né? Quem já viveu um pouco mais sabe que nesse ano você pode... É só você olhar a pandemia. Né? Quem imaginava
que em março do ano passado, a gente está completando um ano, a gente iria viver todas essas alterações durante esse ano, né? Então a gente não sabe. Obviamente, se você tem um plano, a sua vida está mais ou menos organizada e você pretende, né, que seja num futuro mais distante, não tem grande problema fazer uma cirurgia de mama, de abdômen, que seja. Em relação à prótese e à amamentação, por exemplo, a prótese ela é sempre colocada embaixo da glândula, seja diretamente embaixo da glândula, seja embaixo da musculatura. Então, teoricamente, não existe justificativa para atrapalhar a amamentação, tá? A colocação apenas da prótese. Porém, a gente sabe que você vai mexer na arquitetura da mama, a mama vai diminuir um pouco de volume, o tecido mamário, né, vai manter o volume porque tem a prótese. Isso pode acarretar uma dificuldade da amamentação, sim, tá? Só com a prótese, mas não é o mais comum. Eu sempre lembro as mães que perguntam isso, ou futuras mães que perguntam isso, que a amamentação é muito binômio mãe-filho. Se ela não quer amamentar, se ela está com uma vida muito estressada, se ela tem que voltar ao emprego muito rápido, se ela já não tinha desejo de amamentar, isso tudo vai influenciar mais do que a cirurgia de mama, tá, a prótese? Mas, em detrimento disso, a cirurgia de mama, por exemplo, que vai mexer na arquitetura, você vai ter cicatrizes tanto da pele quanto da região interior da mama interna, essa sim vai atrapalhar a amamentação. Existem todos os casos, medicina não é matemática. Você tem pacientes que atrapalham a amamentação, tem pacientes que não atrapalham em nada, tem pacientes que de um lado amamentam, do outro não amamenta, quer dizer, então não é um padrão. Mas de regra geral, toda cirurgia vai mexer na arquitetura, pode atrapalhar sim, tá? Então se a gente pretende ter filho num futuro muito próximo, é melhor aguardar um pouco mais. Fugindo, assim, saindo um pouquinho do assunto de cirurgia de mama, a gente teve algumas perguntas sobre após quais cirurgias eu tenho que evitar pegar peso, né? Porque a mãe acabou de, né, ter uma criança pequena, muitas vezes de colo, então você já falou pra gente que pelo menos o mínimo é 6 meses, mas você gosta assim de deixar um intervalo um pouquinho maior de 1 ano, né, para fazer a cirurgia. Mas, assim, a questão há 1 ano é uma criança que ainda pede muito colo, né? Então, assim, ainda tem um esforço aí da mãe. Quais seriam as cirurgias que seriam, assim, teriam essa preocupação de não poder pegar peso, de não poder fazer nessa fase, né? No pós-parto, as 3 mais comuns, como eu falei, são mama, abdômen e lipoaspiração. A lipoaspiração é que tem menos restrições, né? Tirando ali a parte dolorosa de alguns primeiros dias, a equimose, o rosto em si não vai ter grande problema, né? Isso aí não tem problema em relação ao exercício. Já o abdômen tem um pouco mais de diferença, né? No abdômen você tem, acabei de falar da diastase, aquele afastamento da musculatura que a gente faz uma aplicatura, e aquilo é igual uma hérnia, vai depender ali de 60 dias sem o esforço abdominal programado. Então, em 60 dias, a pessoa vai fazer o exercício, mas ela não vai conseguir fazer esforço abdominal programado. Então, não dá para voltar para a academia em 60 dias, tá? Vai poder fazer movimentação da perna, do braço, por exemplo, na cirurgia, mas não dá para fazer o abdominal, sob pena de você romper aquela aplicatura que ainda não adquiriu a força tênsio, tá? Em relação à mama, o que a gente pede atualmente é pelo menos 30 dias, tá? Agora, a gente tem que pensar muito de paciente para paciente. Tem paciente que é um pouco mais resistente, tem paciente que é um pouco menos resistente para dor. Isso tudo vai influenciar nesse retorno ou não. Hoje a gente sabe que a maioria dos pacientes não consegue ficar parado em casa por 30 dias, seja por ser empregado, né, ter alguma condição empregatícia, ou por até necessidade mesmo, que a gente sabe que toda cirurgia já tem uma tendência à depressão. Se você deixar o paciente muitas vezes preso dentro de casa, a gente vê pela pandemia, né? Isso é altamente estressante, deprimente. Então, muitas vezes a gente libera o paciente um pouco mais precoce, mas sempre, claro, vai depender de cada paciente, de como está a cicatrização. Então, um mínimo, pelo menos, para a cirurgia são 30 dias. O que eu costumo brincar muito no consultório, assim, você malha? Não, nunca, muito tempo estou parado. Então, por que vai voltar agora, né? Então, é melhor esperar. É melhor esperar um tempo maior. Quanto mais puder esperar, melhor. Tem gente que até aproveita, não volta ou troca de atividade física, mas de regra geral não é indicado. A gente não está aconselhando o pessoal não fazer exercício físico, não, pelo amor hipótese nenhuma. A questão é que tem que pensar mesmo. Eu já tive casos de educador físico, se ele estiver vendo, ele vai lembrar disso, de paciente que o colega pediu para parar de fazer exercício antes da cirurgia.
Quer dizer, não tem muito cabimento, mesmo pelo nenhum contrário, não cabimento. faz nenhum sentido, né? Mas era uma outra situação, não era nem pelo procedimento em si. Mas o pós-operatório é cercado de alguns cuidados. Um deles é o exercício, que vai variar, claro, de acordo com a cirurgia e de acordo com o paciente. E faz diferença o tipo de cirurgia de mama, assim, o fato de ser prótese ou redutora, por exemplo? Faz sim. Como eu falei, a colocação da prótese geralmente é apenas uma pequena incisão e a prótese é colocada numa loja, num espaço, seja ele embaixo da glândula, seja ele embaixo da musculatura, que também é embaixo da glândula, né? Isso é só um procedimento, vamos dizer assim, menor em termos de procedimento, porque a cirurgia de redução, a maioria das vezes é aquele tem invertido, seja qualquer cicatriz que se programe, ou qualquer retalho, por exemplo, de glândula, vai ser uma incisão em que você vai ter mais ressecção, mais manipulação de tecido, e aí você vai ter mais cicatrização, seja da pele, seja interna. E aí você vai precisar de uma restrição um pouco maior. O invertido, gente, para quem não sabe, é aquele que vem lá da areola, né? Areola, e desce na vertical e na horizontal. Isso. Exatamente, esse é o tem invertido. Tá? Mas assim, então de regra geral, essa cirurgia de redução, elas são maiores, vamos dizer assim. Né? Ela provoca mais resposta inflamatória, mais cicatrização e depende, obviamente, de ter um controle melhor e mais repouso, sim. Tá? E tem, assim, outros cuidados, né? Queria que você falasse um pouquinho da cicatrização. Isso aí já é uma coisa que eu tô acrescentando, não surgiu nas dúvidas. Em relação aos cuidados, né, de cicatrização, tem vários fatores. E não é assim, não é só o exercício. Tem uma questão pessoal também, tem o fato da pessoa ser tabagista ou não. Eu tô puxando agora para pneumologia infantil, né? Então, assim, mas a gente sabe que o tabagista, ele tem uma cicatrização muito ruim, né? O que você tem a falar sobre isso? Eu fiz no prólogo lá, eu falei sobre a nutrição, né? Sobre os cuidados pré-gravidez. Então, esse paciente já está cuidando da pele, né? Com dermatologista ou não. Ele já está cuidando de não ter um peso exagerado, de estender muito, de fazer estrias, porque a estria pode ser uma tendência individual. Ele já está com a nutricionista, né, cuidando do peso e se alimentando melhor. E o ginecologista também, obviamente. Então, assim, esse paciente já está mais qualificado a submeter um procedimento. A gente sabe que a cicatrização tem vários fatores. Principalmente são os fatores inerentes à própria biologia da pessoa. Né? A gente fala, o cirurgião é o mesmo, o cirurgião faz o mesmo procedimento, faz a mesma sutura, né? E aí a dependência da cicatrização vai ser a maior parte das vezes da saúde e da qualidade do paciente. Tá? A gente fala muito sobre nutrição, né? A gente pode um dia falar sobre isso especificamente. A gente precisa, para a cicatrização, de um organismo funcionando bem, sem anemia, sem problema de vitamina, né? Geralmente a gente ouve falar muito aquela coisa antiga, né? De que não pode comer nada remoso, né? O remoso é coisas gordurosas, a famosa carne de porco. Eu posso comer carne de porco? Pode e deve, proteína, né? Além da gordura, obviamente, que fornece a energia ali, a gente tem também muitas vezes a proteína que o paciente precisa para cicatrizar. Eu falo no consultório, muitas vezes eu falo isso. E vem com essa ideia antiga de que a gente não pode comer proteína animal e, pelo contrário, você tem que comer proteína. É um momento que o seu organismo está precisando de proteína. Exemplo típico é o paciente politraumatizado. Falo com meus alunos em aula isso. O paciente fica acamado durante muito tempo, alimentando mal, né? Não gastando energia, não tendo exigência, não repondo esse déficit, né, de energia que ele está precisando. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a consumir o próprio organismo. É isso que acontece quando a pessoa emagrece demais, né? Quem vê as notícias do hipertireoidismo, sabe que o paciente engorda e emagrece muito, é o que acontece com o paciente no pós-operatório. O organismo, ele lança a mão do que ele tem. Se você não está ingerindo, ele vai lançar a mão do seu organismo. Então você diminui, você perde força muscular, você perde massa magra e por aí vai, tá? É assim que o organismo faz, ele desvia o metabolismo para consumir, né? É isso que se faz no spa. Você diminui a quantidade de energia que você está fornecendo para ele consumir a que você tá, né, a que você tem armazenada, vamos dizer assim, grosseiramente, né, explicando. Então, assim, o paciente precisa estar bem. A cicatriz, ela depende muito de uma pele boa, ela depende, como eu falei, da nutrição, ela depende, obviamente, dos cuidados pós-operatórios. Um deles, por exemplo, é a volta ao exercício, igual a gente estava comentando antes.
Se você voltar precocemente e aquela pele for estirada o tempo todo, a gente sabe que essa cicatriz geralmente vai ficar numa condição pior. Porque essa cicatriz ela vai estar sujeita à energia de estresse, que é esse alargamento. Ela pode se alargar, pode tender a fazer uma abertura da ferida. E as cicatrizações, sempre quanto mais retardado for, pior geralmente a qualidade da cicatriz. E aí, falando nisso, dessa preocupação quanto ao retorno, teve uma pergunta que foi assim: quanto tempo o abdômen, depois de uma gestação, quanto tempo leva para voltar ao normal, né, depois de uma gravidez? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, porque ele vai depender, obviamente, do quanto se engordou. Do quanto se estirou aquela pele e de como ela é. 10 ou 30, né? É bem diferente. Hoje a gente sabe que os ginecologistas estão muito mais preocupados com isso, né? Para cuidar do paciente. Bom, vamos lá. Em relação ao abdômen, a cicatriz de abdômen ela leva 18 meses para chegar numa cor normal, na cor que ela vai ficar. Cicatriz do abdômen. A cicatriz da cirurgia de abdômen. Se vocês lembrarem, quem já fez cesariana, lembrar aí ou está nessa fase, vai lembrar que demora. Os primeiros 6 meses, o que acontece de regra geral é a avermelhidão da cicatriz. Depois de 6 meses ela vai tender a ficar até 1 ano, ela vai escurecer. E depois desse 1 ano ela começa a regredir e chegar na tonalidade que ela vai ficar. Cicatrizes, gente, a gente tem que lembrar, a gente falou há pouco, mas vamos lembrar. Cicatrizes são cicatrizes. Elas não desaparecem. Elas podem ficar de boa qualidade, podem melhorar. A gente tem muitos métodos, inclusive, para melhora e tratamento de cicatriz já instituída, mas ela não desaparece. Cicatriz é cicatriz. Tanto é que figurativamente a gente fala, né? E deixou uma cicatriz, deixou uma marca, tá? No abdômen não é diferente. Então, nesse 1 ano e meio, a cicatriz ela vai sofrer essas alterações. Qualquer intervenção que ocorrer neste 1 ano e meio, ele vai alterar essa cicatrização. Então, se você tomar sol, por exemplo, quando a cicatriz está pigmentando, naqueles 6 meses a 1 ano, ela pode sofrer alteração. Exemplo, pessoas de pele clara não têm tendência à hiperpigmentação geralmente, mas pessoas de pele mais escura têm uma tendência à hiperpigmentação. Fica mais escura a ferida. Então, se a cicatriz, de regra geral, então, se você tomar sol e estimular, ela vai ter uma cicatriz pior. Então, sempre que a gente puder, o máximo, né, de distância, né, que a gente puder dos estimulantes, seja o sol, seja o estresse físico, né, e outras coisas, da cicatriz seria melhor. Na cicatriz de abdômen, obviamente, você não vai ficar 1 ano, né, 1 ano e meio sem tomar sol. Mas se vocês lembrarem, mesmo embaixo da roupa de banho, do biquíni, da sunga, a pele queima. Ela pode não queimar tanto, mas ela queima. Então, protetor solar, mesmo embaixo, né, da roupa de banho, não é problema. Proteção física, né? O tecido, por exemplo, também protetor solar, isso tudo vai ajudar. Em relação ao estiramento da pele, aí vai depender de muita coisa, de retorno ao peso, de voltar ao exercício, né? A pele, a gente precisa condicioná-la antes do procedimento cirúrgico, hidratando. A grávida, por exemplo, sabe, né? Algumas grávidas conseguem não ter nenhuma estria do abdômen, além de ser uma tendência individual, né? Obviamente. Claro que a genética pode ajudar um pouquinho, mas também é cuidado, né? Não engordar demais, né? Não deixar essa pele ressecar demais, né? Você vê que muitas grávidas, quem foi grávida sabe, tem aquela coceira, aquele prurido, né? Da distensão. Aquilo ali a gente sabe que é uma tendência à estriação, né? O estiramento das fibras nervosas e musculares e das fibras elásticas da pele, a gente sabe que dá esse prurido, e isso é tendência a ressecamento da pele. Então, de regra geral, tem que se condicionar a pele antes. Depois, a mesma coisa, né? O Jonathan sabe, pode falar com a gente aí também, a gente pode condicionar, por exemplo, ao redor da pele e, né, a pele ali com uma ferida, por exemplo, para que ela não resseque demais, para que ela não cause outros problemas. Então, de regra geral, hidratar mesmo uma cicatriz, né? Cuidar da cicatriz, como eu falei, existem alguns tratamentos que a gente pode fazer com silicone, existem alguns cremes também, umectantes que a gente pode usar, tá? Eu considero, assim, que a cirurgia plástica, assim, ela tem uma função muito importante em melhora da autoestima, né? A gente, o corpo da mulher, né? A gente fica grávida, apesar de que eu, nas minhas 2 gestações,
Eu, assim, fui muito... Uma grávida, assim, muito exibida, inclusive, né? Eu sempre gostei muito das minhas barrigas, mas depois nasce o neném, você tá com o corpo transformado, você tá com um pouquinho mais de peso, etc., uma flacidez abdominal. Então, a cirurgia, ela vem realmente para melhorar muito a autoestima. Mas a ideia, que eu acho que, assim, bem legal da gente passar nessa live, é que existe toda uma programação, né? Todo um preparo pré e pós também, uns cuidados, para que não seja uma coisa assim, a cirurgia plástica não é uma coisa que você pretende fazer o tempo todo. Você vai fazer para resolver um problema que está te preocupando, que está te incomodando, para melhorar a sua autoestima, mas que você pretende que dure o máximo possível. É claro que nada é eterno, você já falou disso, né? Mas assim, a gente quer que dure o máximo possível, né? Eu acho que a cirurgia plástica ela tem que entrar como um plano de vida, junto com a questão familiar. Tem um plano de ter um filho, geralmente o que a gente espera é que não passe ali de 5 anos para ter outro. Se nesse prazo de 5 anos você acha que vale a pena operar, né, e ter esses 5 anos de ganho, tudo bem, não tem problema, você opera. Se não, espera, tem um segundo filho, tudo bem, você vai pensar aí, você deu espaço de 4 anos, mais 2 anos, são 6 anos, 7 anos, né, para você, entre uma decisão e outra, tá? Isso é muito individual, né, muito pessoal. Mas eu acho que tem que ser programado como um plano. A cirurgia plástica, como qualquer procedimento de medicina, não promete resultado, ela promete meios. Então você tem algumas complicações possíveis mesmo de cicatrização, revisões cirúrgicas, né? Isso tudo tem que ser pensado, isso tudo tem que ser definido no momento ali da consulta, nas consultas, vamos dizer, subsequentes, em que você possa avaliar se vale a pena para você ou não, se é aquele momento ou não, né? Eu costumo brincar, falo, não faz a criança parar de amamentar, cirurgia plástica. Não traz marido de volta, né? Então, assim, a cirurgia plástica é para você. É para você. Você tem que estar bem, você tem que se sentir bem, você tem que entender o resultado possível, né? Dentro da sua anatomia, da sua forma física. Cada um tem um jeito. Você falou das suas gravidezes, mas você foi uma pessoa que sempre malhou, né? Foi uma pessoa que se cuidou durante a gravidez e cuidou no pós-gravidez. Então, assim, é tudo consequência do que se faz, né? A gente fala muito, por exemplo, de obesidade. Obesidade não é o que você come no final de semana. Não. Obesidade é o que você faz a maior parte da sua vida. Você tem 7 dias na semana. Um atrapalha, mas não é só aquele que define. Você tem que ter um padrão. A mesma coisa é para cuidado pessoal. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, aproveitem, tá? Eu fiz um conjunto aqui de perguntas, né, que a gente foi respondendo aos poucos, mas podem perguntar mais, tá? A gente está aqui para isso. Basicamente, assim, aqui em casa a gente brinca muito, porque de vez em quando eu falo, fulano te procurou, não sei o quê, procurou. Você vai operar? Não, eu pedi para ela perder peso primeiro. Aí fulana te procurou? Não sei o que, ela quer ter filho num tempo próximo, assim, falei pra ela primeiro ter o neném. Então, assim, eu brinco com ele, que eu falo assim, é o único cirurgião plástico que eu conheço que assim, não opera, né? Mas não é bem isso, é uma brincadeira que a gente faz, porque eu acho que assim, a finalidade é que a pessoa realmente faça a cirurgia plástica da vida dela e fique satisfeita e tenha um resultado que seja o mais satisfatório possível, né, dentro do que ela pode. E aí, assim, não adianta ela fazer uma cirurgia plástica para daqui a 6 meses engravidar e, assim, ter o resultado, não vai ter o resultado que ela quer, né? E uma coisa que você sempre falou que eu acho bacana, que a gente vê muito, principalmente em cirurgia de face, né? Aquela coisa assim, a melhor cirurgia plástica é aquela que a gente fica na dúvida, né? Aquele resultado que a gente fica na dúvida, a gente olha assim, nossa, fulano tá tão bem, né? Mas assim, você não sabe, o que será que ele fez, né? Será que foi cirurgia plástica? Eu acho que é o melhor, né? Eu sempre procurei me colocar como um especialista, ou seja, vamos comparar, você sai e vai no mecânico, seu carro tá fazendo um barulho, você não entende lufas daquilo ali, pode ter até uma ideia, alguém te falou alguma coisa, mas você não entende nada. Você chega ali no mecânico, você vai falar, qual é o problema? Ele vai te falar, o problema é esse, né? A gente pode resolver desta forma ou daquela forma, vai ficar assim ou vai ficar assado. O cirurgião plástico é a mesma coisa. Você vai ali, põe
a gente chama de queixa principal, né? O que você pretende. A mama tá assim, o peito tá assado, a barriga tá aquilo outro. E aí você vai adaptar o que a pessoa tem ao que é possível executar. Ou seja, o que é possível de resultado, né? De se esperar daquela situação. Algumas vezes o que você vê é que é incompatível, né? A queixa com o que é possível ser feito. Ou então o que é naquele momento necessário ser feito. Então a gente contraindica a cirurgia. Um exemplo, a pessoa muito baixa querer colocar uma prótese gigantesca. Muito grande, vai pesar muito e por aí vai. Tem pacientes que não vão ligar e aí você tem que começar a entender, né? Ser aquele psicólogo também, né? Na hora. Você tem que entender qual é a situação. É o que a gente brincou agora há pouco. Não traz marido de volta, não muda, né? a empregabilidade, por aí vai. É claro que cada um tem um objetivo, né? Cada um vai ter uma ideia, né? E a gente vai seguindo nisso, né? Para tentar entender quais são as queixas e onde a gente vai chegar com essa queixa, tá? A partir deste momento, a gente precisa definir o que pode ser feito. E aí o cirurgião plástico vai dizer, fala, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, né? A gente tem mais de uma alternativa a maioria das vezes. Eu, pessoalmente, tenho essa alternativa, tenho aquela alternativa, eu gosto mais desse método. Então, a visão do especialista é essa. O especialista ele vai te dar como é que eu vou te dizer? Uma impressão técnica daquilo ali que pode ser feito. E a partir daí vai se definir, né? O que vai ser feito, o que não vai ser feito. Falei há pouco tempo no meu Instagram aí. A gente precisa ter um plano terapêutico. Que pode ser uma cirurgia, podem ser duas, podem ser três, podem ser várias, podem não ser uma alternativa cirúrgica, né? E aí a gente vai, inclusive, até encaminhar para alguns colegas, dependendo do que for. Às vezes não é cirúrgico, é um procedimento estético que eu não executo, por exemplo, tá? Então a gente vai nessa linha aí, tentando entender individualmente, caso a caso, para cada pessoa o que está indicado ou não está indicado. E tem aquela questão também de que às vezes a pessoa, muitas vezes você comenta isso, né? A pessoa chega, eu quero fazer a face, o abdômen, a lipo, a colocar uma prótese, tem um limite, né? Tem um tempo cirúrgico que você coloca em risco um paciente, né? Isso é muito importante. Tudo que a gente sabe hoje em relação a risco cirúrgico, 99% das vezes está ligado a tempo de cirurgia, a tempo de procedimento. Eu falo com os alunos, é a primeira aula que eu dou no curso de clínica cirúrgica, é resposta endócrino-metabólica ao trauma. Ou seja, o trauma cirúrgico, a cirurgia é um trauma. Como se você estivesse sendo atropelado, como se você estivesse batendo no muro. Vai assustar todo mundo, ninguém vai. Mas é um trauma. O organismo, ele responde como um trauma, né? Então você pega ali aquele organismo, inflige a ele um estresse, né? Que é assim que o organismo entende, e esse estresse gera uma resposta desse organismo, que de regra geral vai caminhar para a homeostase, que a gente chama, ou seja, para o equilíbrio. A gente vive em equilíbrio, o organismo vive em equilíbrio. Você quebra esse equilíbrio com a cirurgia, né? Você quebra ele com jejum, você quebra ele ingerindo álcool, você quebra ele fazendo um exercício exagerado, né? Isso tudo são traumas, são estresse. E o organismo vai responder esse estresse. Então, se você mantiver, né, esse paciente, na verdade, durante muito tempo num procedimento cirúrgico, a gente aumenta os riscos, porque a gente está aumentando o trauma. Então, quando eu comecei em plástica, era muito comum a gente fazer face, mama e abdômen no mesmo paciente. Hoje, eu pessoalmente não faço. Existem equipes que fazem, operam com 2, 3 equipes, por exemplo, justamente para diminuir o trauma cirúrgico. Mas vão deixar esse paciente internado, muitas vezes, 24, 48, 72 horas para acompanhar. Porque eles sabem que infligiram um trauma maior. Então, hoje eu tento fazer, né, um trauma menor, ser uma cirurgia mais rápida, vamos dizer assim, né? Não com qualidade, mas em questão de você diminuir os tempos mesmo, em associações, para que a gente tenha menos trauma e o paciente se recupere com mais rapidez. Uma outra pergunta que uma vez surgiu no consultório, não é nem aqui na caixinha de perguntas, mas foi uma mãe que me perguntou sobre a lipoaspiração, né? Porque assim, ela estava bem acima do peso
e ela estava preocupada quanto ao o que ela podia fazer em lipoaspiração. Existe um limite, né? O limite de aspirar, né? A lipoaspiração, ela tem um limite. O que aconteceu com a lipoaspiração? A lipoaspiração, ela começou ali pela década de 1980, foi ter um impulso maior. Ela começou com uma curetagem, né? Quer dizer, era só uma raspagem na gordura. Isso levava a seromas, a formação de líquido muito grande. E aí depois começou os outros métodos até chegar no que a gente tem hoje, né? Que é basicamente a lipoaspiração superinfiltrativa. Você infiltra bastante soro ali, a gordura fica mais flácida, mais fácil de se lipoaspirar, fazendo menos trauma, tá? O que aconteceu, né? Como tudo em medicina. Isso começou a ser exagerado e as pessoas começaram a usar isso como método de emagrecimento. Sim. Ou seja, não se fazia nenhum outro controle de dieta, né? De orientação nutricional para que não se engordasse tanto ou se emagrecesse e resolvia fazer com a lipoaspiração. Só que quando você lipoaspira, para quem tem mais estômago, depois um dia eu posso mostrar, você vai ter a gordura e depois de um tempo o que sobra embaixo ali é sangue também. Então você provoca, dentro daquele trauma cirúrgico, uma anemia relativa, que o paciente 24, 48 horas recupera, mantendo o equilíbrio dele. Então assim, chegou-se a um ponto de passar-se a estudar por que os pacientes estavam tendo muitas complicações, por causa dos grandes volumes aspirados. Se chegou à conclusão que era justamente por esse trauma aumentado. E aí, o que se tem de parâmetro hoje? Hoje a gente tem um parâmetro que é um parâmetro de volume. Você pode aspirar de 3 a 5% do peso corporal deste paciente. Só que esse 3 a 5% vai variar muito. Se você pegar um paciente, por exemplo, de 1,80 m e um paciente de 1,60 m, e esses dois pacientes tiveram 80 quilos, são pacientes bem diferentes. Então não adianta você ficar só com esse parâmetro de 3 a 5% do peso corporal, tá? Existe um outro parâmetro que é 40% da superfície corporal. Se você pegar tronco na face, na parte da frente, na parte de trás, você já tem 36%. Então isso indica pra gente que você não pode botar esse paciente numa máquina e sair lá do outro lado magrinho. Totalmente. Não é a função. A lipoaspiração, ela causa muita celeuma, né, na mídia. Por quê? Porque o que acontece a maioria das vezes é que o paciente tem pouco volume a ser aspirado. E aí quando tem uma complicação, se for uma complicação grave, chama muita atenção, porque fica se questionando se esse paciente tinha indicação ou não tinha indicação. Tinha, porque justamente a lipoaspiração, a indicação dela são volumes localizados. Sim. Não é aquele volume grande. Tanto é que pacientes que já foram comigo no consultório vão se lembrar disso. O indicado muitas vezes não é uma sessão. Ó, você vai fazer um procedimento, mas daqui a X meses você vai ter que fazer outro procedimento para tirar mais volume. Porque não dá para se tirar todo aquele volume. Porque você faz uma espoliação, você também tira sangue desse paciente e esse paciente pode ter complicações inerentes a isso. Tá certo? Eu entendo que assim, a minha mesma opinião sobre a cirurgia bariátrica, né? Eu entendo que a gente precisa arrumar a casa antes de fazer um planejamento, né, de cirurgia plástica. Então, assim, a cirurgia plástica ela pode ser um estímulo para você melhorar a sua autoestima e entrar nos trilhos, mas você tem que entrar nos trilhos, porque não adianta você continuar com todos os seus hábitos ruins depois, né, de estar comendo mal, de estar em processo de engorda, né, sedentarismo, etc., e não assim, não vai adiantar nada, né? Na verdade, você causa um trauma, como você falou, e não arrumou a casa, né? Então, a casa tem que ser previamente, pelo menos, começar a organizar essa casa, né? Eu acho que essa é a principal ideia. Eu acho que, não sei se a gente já está com uns 40 minutos de live, não sei se tem mais alguma pergunta. Das perguntas que a gente tinha notado aqui, que as pessoas tinham feito, se tem mais alguma coisa. Não, a gente já... Não, acho que a gente já respondeu a tudo. Você pode fazer exercício, quanto tempo leva o abdômen para voltar ao lugar. Eu acho que basicamente é isso. E aí, assim, qualquer coisa, né, gente? A gente vai deixar a live gravada. Espero que ela não fique de cabeça para baixo, porque a gente resolveu fazer isso para não dar problema de som aqui em casa. A gente resolveu
fazer um do lado do outro, né? Mas a gente teve que deitar o celular. Então eu espero que não fique de cabeça para baixo a live. E qualquer coisa, gente, mande perguntas pra gente, a gente responde lá no Instagram da Cuidato, a gente está à disposição, tá bom? E já deixar anunciado que a próxima live sou eu entrevistando o Jonathan é nosso enfermeiro, especialista em estomaterapia, em feridas, né? E a gente vai falar exatamente dos cuidados, principalmente de mama, né? Fissuras, mastites, o que ele pode ajudar, né? O que ele traz com a especialidade dele, também assaduras de bebês, enfim, tem uma série de indicações que eu também estou aprendendo, porque não é uma coisa que eu estava habituada. E ele vai trazer um monte de informações pra gente. Então essa vai ser o próximo tema na quinta-feira que vem. Tá bom? A gente aguarda vocês. Tem uma última perguntinha aí. Já foi respondida, mas vou repetir, não é problema. Geralmente, após a amamentação, a gente espera 3 meses de parada da amamentação para fazer qualquer procedimento em mama. Tá ok? Então é isso, gente. Até quinta-feira que vem vai ficar mais ou menos fixo esse horário de 20 horas, às quintas, no Instagram da Cuidado. Um grande abraço e até logo. Boa noite. Boa noite.